E a gente volta a falar sobre a Cúpula das Américas, para onde o presidente Jair Bolsonaro viajou nos Estados Unidos, Los Angeles. Na abertura oficial do evento, o presidente americano Joe Biden destacou a urgência da defesa da democracia e fez um apelo por união entre as nações. Nós vamos conversar agora com o professor do INSPER, Marcelo Suano, para saber mais sobre este evento e os possíveis impactos dele na relação entre todos os países. Marcelo Suano, seja bem-vindo ao Headline News. Boa noite para o senhor. Boa noite, Carlinda. Boa noite a Fabiana. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan, que é um público gigantesco exatamente pela credibilidade que a Jovem Pan tem. Sempre me honra poder contribuir de qualquer forma com o trabalho de vocês. Só gostaria de fazer uma correção. Eu não sou professor do INSPER, tá? No momento, estou dando aula para o IBMEC, mas eu trabalho em outras instituições, entre eles o Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. Obrigada pela correção, professor. A gente vai corrigir aqui. Muito obrigada, viu? E obrigada pelo elogio também aqui à Jovem Pan News. O prazer é todo nosso em tê-lo no nosso Headline News. Bom, professor, antes de tudo, explica para a nossa audiência a importância deste evento, a Cúpula das Américas, do que ele se trata. Veja, a Cúpula das Américas, ela nasceu em 94 e ela veio com a pretensão de tentar, de alguma forma, discutir propostas comuns que poderiam, de alguma maneira, não influenciar, mas determinar ações convergentes entre todos os povos da América Latina. Ponto. Essa era a proposta inicial, ou seja, ser um fórum em que os chefes de Estado poderiam, de alguma maneira, apresentar suas agendas, apresentar as suas perspectivas, buscar soluções coletivas, num ambiente que é chamado de diplomacia de praça pública, não é diplomacia pública. Diplomacia pública é outra coisa. Diplomacia de praça pública, que nasceu logo depois da Primeira Guerra Mundial com a Liga das Nações. Na realidade, o nome é Sociedade das Nações, em que, num ambiente coletivo, você poderia, de alguma forma, chegar a conclusões coletivas e caminhar no mesmo sentido, ou melhor, na mesma direção e no mesmo sentido, caso algumas questões fossem equacionadas ali. Começa assim, e foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e hoje nós estamos na 9ª cúpula. Esta cúpula, em especial, ela traz algumas situações muito curiosas. Por qual razão? Porque nós vemos o fato dela estar sendo sediada nos Estados Unidos, com um governo que está sob questionamento e que está demonstrando para o mundo, ou pelo menos sendo considerado por parte expressiva do mundo, como um governo fraco, se não fraco, titubeante. Ora, o fato deles estarem tentando, de alguma maneira, se aproximar da América novamente, já demonstra que o governo Biden, que ainda não tem muito clara qual é a sua doutrina de segurança nacional para os Estados Unidos, todos os governos, quando eles, após serem eleitos, eles esperam um período, eles apresentam para o mundo uma doutrina de segurança norte-americana, que vai nortear, por exemplo, o governo Bush, a guerra preventiva. O governo Obama, ele tinha por pressuposto o que ele chamou de paciência estratégica. E assim você vai caminhando. O governo Trump, por exemplo, ele dizia, nós temos que voltar a ter America First. Por qual razão? Porque nós temos que recuperar o comportamento de protagonismo dos Estados Unidos, recuperando os empregos norte-americanos que estão se dissipando pelo mundo. Tanto que ele foi um passo no retorno ao realismo puro de relações internacionais. Nesse momento, o que a gente encontra do Biden? O Biden está um pouco perdido. E ele percebeu que ele fez declarações ou fez afastamentos em relação aos povos da América Latina, ele cometeu erros e erros com relação ao Vladimir Putin. Por exemplo, quando ele, antes de começar o problema que está acontecendo agora na guerra na Ucrânia, o Biden teve a capacidade de se referir ao Putin numa viagem que ele faria como um assassino. Em qualquer lugar do mundo, isso é demonstração de que não tem trato diplomático. Isso porque tem pessoas que criticam o nosso presidente, mas já demonstrou que ele era frágil ou titubeante ou não estava entendendo muito bem qual era o seu papel no cenário internacional. A Cúpula das Américas, que ela tem a pretensão de buscar uma agenda comum diante da lógica da diplomacia de praça pública, ela está demonstrando neste momento que o Biden está tentando de todas as formas, de uma delas desesperada, poderia ser dito dessa maneira, recuperar um espaço, um protagonismo aqui na América, uma vez que ele simplesmente olhou para a América e disse: o continente americano se reduz abaixo do Rio Grande, não nos interessa, é extragaláctico. Por incrível que possa parecer, ele retrocedeu a um comportamento de considerar a América
como segundo escalão. E parece que agora ele está querendo, de alguma forma, recuperar. Tanto que ele veio atrás do Bolsonaro. É fato. O Bolsonaro não tinha por interesse sentar com o Biden, exceto se houvesse uma agenda comum, uma agenda divulgada anteriormente para que pudesse ser estudada pelo nosso governo, pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Parece que foi exatamente isso que aconteceu. Só que o Biden está colocando como ponto de partida aquilo que, de certa forma, norteou a Cúpula das Américas ao longo do tempo, mas agora se tornou, eu poderia dizer assim, se tornou uma espécie de fetiche de narrativas. Qual fetiche seria esse? Temos que lutar pela democracia, mas não se define o que é a democracia, não se define quais são os pressupostos da democracia, não se define, afinal de contas, qual é o limite que os estados têm de interferir nas eleições ou interferir no processo político dos demais países, e fica como uma grande legenda em torno da qual todo mundo se posiciona e diz: eu sou democrata, aquele que não for me seguir não será democrata. Só que, como ele não é definido de uma maneira muito clara o que significaria essa democracia, acaba sendo assim: eu sou democrata. Aquele que não seguiria o que eu falo, independentemente de eu estar falando de regimes políticos ou de democracia, eu excluirei do grupo. E ali, nesse sentido, fica cada vez muito mais claro as relações de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Significa o quê? As definições não são apresentadas, mas as imposições daquilo que é dito pelos mais fortes acaba sendo colocado no cenário. E o Biden, que hoje é um governo à esquerda nos Estados Unidos, acaba trazendo mais confusão acerca do que significa ser democrata do que outrora nós tivemos, por exemplo, com o Donald Trump, que era alguém que era questionado por ser truculento, mas não se sabe até que ponto ele pode ter questionado ou colocado em dúvida a importância da democracia. Eu não sei se eu consegui ser claro. Foi sim, professora. A pergunta agora é a da Fabiana Barroso. Boa noite, professor. Prazer recebê-lo aqui novamente. Vou aproveitar a sua sabedoria e sapiência, porque eu sei que o senhor tem de sobra, para levantar uma questão aqui que eu sei que o senhor vai dar conta. O governo Biden realmente, acho que uma das maiores falhas quando a gente olha para a crise humanitária que se estabelece na Ucrânia, foi ele também fazer a expropriação de pertences dos russos, né, de propriedades russas, de pessoas individuais, que a gente sabe que não teve o devido processo legal, portanto, não obedeceria à democracia a pleno, né, que a gente já conhece assim na raiz. Então, a gente já vê que o presidente Bolsonaro, no discurso dele, ele tenta colocar a palavrinha soberania, professor. Fantástico, Fabiana. Sempre eu vou te dar os parabéns pelo trabalho que você faz. Você é espetacular em todos os trabalhos que você tem apresentado. E sou um admirador, sou um fã teu, tá? Então, por isso, te agradeço muito a maneira como você se referiu a mim, e eu vou tentar chegar ao ponto de que você disse sobre soberania. É importante ter esse elemento soberania, por quê? Porque quando encerrou o século XX, supostamente com a queda do Muro de Berlim ou com a queda da União Soviética, e você teve um nascimento de um novo sistema internacional, a ideia que se tinha é de que o mundo caminharia para uma governança global. A governança global não é um termo que é equivalente ao globalismo, que é outro conceito. Mas o que seria a governança global? Exatamente estar discutindo todos os assuntos nesse ambiente de diplomacia de praça pública, nos fóruns internacionais. O que era acordado ali teria vigência e se sobreporia, inclusive, às legislações particulares dos países, porque eles acabariam tendo que submeter, pelos tratados e acordos firmados, a sua legislação interna. Qual é o grande problema? Isso caminha de uma maneira em que há um determinado momento em que, se porventura uma decisão que foi tomada coletivamente for contra as necessidades internas de um país, se esse país não tiver força suficiente, ele fica submetido a ser não uma escória, mas ser um lacaio ou um escravo das decisões que foram tomadas nesses fóruns internacionais. Ainda mais quando você tem uma articulação internacional que está preparada para se contrapor a determinadas lideranças, dentre elas a liderança brasileira. Aí você tem uma situação em que se vê o seguinte: meio ambiente, ótimo. Quem está definindo o meio ambiente? Uma pauta internacional. Mas essa pauta internacional, ela embarca num argumento, não diria demagógico, mas um argumento de necessidade de segurança nacional
francesa, por exemplo, que sabe que se ele não utilizar esse argumento, ele acaba se submetendo ao agronegócio brasileiro e quebra o agronegócio francês. Aí o que eles fazem? Vão nos fóruns internacionais e batem nas decisões internas de determinados países. Por qual razão? Porque ali eles estão indo contra a lógica de uma governança global, em que os líderes têm que se submeter às decisões coletivas tomadas nessa diplomacia de praça pública. Ora, quando você observa, você diz, mas espera aí, qual é o limite disso? Porque, de repente, você acaba sabendo quais são as necessidades internas do teu povo, mas tendo que se submeter à necessidade de outros povos, mas que se articularam muito bem e estão se sobrepondo ou exigindo decisões do teu país. E aí você não pode fazer isso, porque queira ou não queira, independentemente de um mundo caminhar para a paz, o debate coletivo ser excepcional para você equacionar problemas, é muito difícil você imaginar que as necessidades de um povo na Europa, na Ásia ou na África são iguais às necessidades de um povo na América do Sul. E só o seu governo sabe disso. Ele é que tem capacidade para tanto. Razão pela qual aquelas decisões internacionais não podem se sobrepor às políticas públicas que são encaminhadas exatamente para resolver os problemas internos do seu país. Essa é a razão pela qual o Bolsonaro ele sempre cita a questão da soberania, porque ele está percebendo que, de alguma maneira, opositores dele no Brasil estão se articulando internacionalmente para pressionar o seu governo ou para, de alguma forma, derrubar o seu governo. Aí ele diz, espera aí, se os opositores querem fazer isso, existe uma regra, existe um campo de jogo do qual você deve jogar, que nós chamamos de Constituição. Faça isso de acordo com a nossa Constituição, e não por intermédio de articulações internacionais, tal como nós vimos na Rússia, agora que a Rússia sofreu sanções. Eu lembro que há um mês atrás a Rússia tinha sofrido 5.600 sanções. Isso era aproximadamente um mês. Ou seja, tal qual se faz com a Rússia. Agora o problema é, será apenas com a Rússia que isso será feito? E como vai ocorrer com outros países como o Brasil, cujo líder não é bem quisto por segmentos expressivos da esquerda e não é muito bem quisto por determinadas lideranças internacionais que ou estão à esquerda ou estão se lixando para isso. Na realidade, estão preocupados com seus interesses nacionais. E usando dessa fragilidade ou dessa, eu diria, falta, para não usar o termo patriótico, não é patriotismo, mas falta de respeito pela sua própria sociedade, acabam interferindo e acabam pressionando. A ideia do Bolsonaro de falar soberania sempre tem muito claro isso. Há limites para interferência nas nossas necessidades. Os fóruns são importantes para nós sabermos quais são as necessidades coletivas, mas as necessidades coletivas não existe uma fórmula única, porque cada povo tem as suas características e tem as suas soluções autóctones que podem ser respeitadas e devem ser respeitadas. Por qual razão? Porque talvez sejam as melhores soluções. Eu não sei se eu consegui ser claro, Fabiana. Foi sim, Foi professor. muito claro. Ele é muito claro. Bom, então conversamos com o doutor em Ciência Política pela USP, professor no IBMEC. Acertei agora, né, professor? Sim, sim. Marcelo Suano, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Ótima noite para o senhor. Alina, muito obrigado. É uma grande honra para mim. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E eu falo da Jovem Pan com todo esse carinho, porque eu assisto a Jovem Pan da hora que eu acordo para ir para a faculdade até a hora que eu vou desligar a TV para dormir ou desligar o YouTube para dormir. Então, para mim, é uma grande honra. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim? Imagina, obrigada, professor.